sobre a questão de atletas. Vamos lá fazer a comparação. Você conscientizou o atleta do menos é mais, ok? Esse atleta ele vai ter que fazer a redução do uso de ergogênico. Qual foi a resposta do shape dele? Você sentiu que teve, tipo assim, o shape respondeu, o cara tava mais psicológico. Eu tenho um paciente que é de BH, né? Isso é louco. Né, o cara veio usando níveis bem elevados de esteroides anabolizantes. E ele veio justamente porque ouviu a gente nos podcasts e falou assim, pô, causa dano. O cara jovem. É uso recreativo? Não, competidor. Atleta competidor, né? Fisiculturismo. Tá. 27 anos. E ele veio fazer uma avaliação na nossa clínica, né? No caso, eu tomei as condutas, porque ele era meu paciente. E o Alexandre fez a avaliação dele da ergospirometria, etc. Né? E esse cara veio, ele entendeu o que a gente falou para ele. Ele chegou lá, ele reduziu para 1/3 do que ele usava. Para 1/3, cara, é bastante. Claro, tinha lesões? Sim. O strain dele, se não me engano, era de 11 ponto alguma coisa. Tá? E ele não tinha um grau de lesão de uma insuficiência cardíaca no exame convencional com fração de ejeção abaixo de 50%. Então ele podia treinar, conseguiria treinar normalmente. Né? No exame de ergospirometria dele, ele não teve nenhuma indução de arritmia durante o exercício. Ele não tem sintomas para doença isquêmica e tal. Então ele continuou treinando. Tá. E nós orientamos ele a fazer HIIT, fazer aeróbico, como primordial para o tratamento dele, junto com as medicações para insuficiência cardíaca. Ele começou a fazer, então o que nós orientamos. O exercício aeróbico faz parte do tratamento faz parte. Para insuficiência cardíaca. Não só para insuficiência cardíaca, não só para o dano por uso de esteroides, mas para qualquer paciente que deseja manter saúde e buscando performance. Tá? Esse paciente ele veio reavaliar com a gente depois de 5 meses. O strain desse paciente já foi para 16. Usando tratamento, medicamento, orientação. Ele falou assim, Luciano, eu estou fazendo 3 vezes na semana HIIT, pode? Eu falei assim, cara, não tem problema, mas como é que você está fazendo para o treino de perna? Não, eu fujo do treino de perna. Porque como é que ela vai fazer um HIIT com treino de perna no dia seguinte? Não consegue, cara. Né? Só que eu reduzi para 1/3, o strain dele melhorou, o trabalho mecânico dele melhorou, a eficiência mecânica cardíaca dele melhorou, que na época ele estava em torno de 89, a eficiência mecânica cardíaca dele subiu para 94. Mas o que quer dizer isso? Pô, o normal do coração trabalhar aquelas paredes que nós mostramos é você ter uma eficiência mecânica acima de 95%, ou seja, toda a parede, ela, trabalhando de forma sincrônica, trabalhar de uma forma que você consiga empurrar o sangue o mais eficiente possível para você poupar energia. Tá? Quando você tem essa melhora, eu sei que o paciente melhorou. Só que isso quer dizer que o paciente deixou de ter o dano? Não, aqueles danos permanentes, ou seja, lesões em que as células cardíacas morreram, tá? Não tem volta, a célula perdeu, vai perder a função. Só que esse paciente refez uma reavaliação depois de novo com a gente, com mais quase 6 meses, o strain dele do cara já ficou em 17, era 11. Reverteu o problema dele? Não, não é isso. Ele está tratando o quadro dele. Provavelmente é um paciente que vai usar a medicação eternamente. Só que, sair de 11 para 17 é uma diferença muito grande. A qualidade de vida do paciente melhora muito. O treinamento do cara melhorou muito. Aí, quando ele me falou que ele está fazendo HIIT 3 vezes na semana, eu falei assim, cara, ninguém te acompanha no treino. Eu tenho certeza disso. Como é que tu sabe? Pior que não acompanha mesmo. Você aumentou carga. Você melhorou isso. Por quê? O cara conseguiu, através da atividade física aeróbica, melhorar a eficiência mecânica cardíaca dele. Ele melhorou a eficiência do coração dele. Recuperação e tudo mais, né? Ele teve uma recuperação do ponto de vista clínico e de treinabilidade muito alta. Ou seja, na minha conclusão, esse tratamento pegou na mão dele antes dele cair no abismo. É isso. Provavelmente. Tá? E detalhe, não vai restituir a célula. E detalhe, só para concluir. O shape dele não piorou em nada. Melhorou. O shape dele melhorou, a qualidade, a densidade, muito melhor. Melhorou tudo nesse paciente. Ele fazia o uso de GH? Não, né? Acho que sim. Fazia. Ele tinha recurso sim, se não me engano sim. E aí, já cortou o GH, nem precisa mais. Então,
É aquele dele, daquela esposa dele também é Não, atleta, não. Como é? É um cara de BH lá, É um outro, não tô É. lembrando. O cara melhorou tanto assim que eu fiquei impressionado com a evolução dele, porque... Eu acho que as doses, as superdoses exageradas, acho que nem sinaliza, né? Só tá causando toxicidade, porque o excesso Veja, é tanto. Na Não sei verdade, se eu tô assim, errada. não posso dizer isso, porque primeiro que eu não sou usuário da... então a gente não tem como isso. Não sou atleta, não fiz a questão da prática, da vivência, do feeling. Olha, não, meu shape com tal preparação, com tantos gramas, com tal princípio ativo, com tal combo ajuda dessa maneira. Eu não sou coach que acompanha os coaches, assim, tem esse feedback como autoridade, como ninguém outro, né? Você tem a resposta como você era atleta, Rick. Você tem, olha, determinada substância entrava, batia de uma forma tal. Sim, é muito E é individual, interessante também é que às vezes no começo daquela preparação, teu protocolo foi de uma forma e já numa outra preparação que passou já não bateu da mesma forma, ou então foi melhor. Então isso é muito individualizado. Assim como a prática médica. O que a gente, quando o paciente chega lá no consultório, como qualquer outro consultório que tem que chegar, ele tem que ter uma atenção individualizada. O atendimento tem que ser individualizado. Eu tenho que entender o paciente como um todo. Eu tenho que saber se ele é casado, se ele tem filhos. Eu tenho que saber a psique dele. Eu tenho que saber se o dismorfismo está presente. Eu tenho que saber a necessidade dele do uso do anabolizante, até mesmo para definir conduta com ele. E como você colocou de uma forma muito clara, é assim, olha, diagnosticamos, vemos, temos lesão. O que acontece agora? Há um protocolo, fazemos um protocolo do coração. Eu vejo esse paciente a cada 3, 6, 9 ou 12. Eu estipulo esse paciente lá na clínica. A nossa conduta é dessa maneira. Dependendo da gravidade do resultado dos exames dele, eu vejo a cada 3, 6, 9 ou 12. Ou a cada 3, 6, 6, 9, 12. Nós colocamos ele, individualizamos e colocamos dentro desse nosso protocolo. Para que vocês entendam. E aí é um combo ao mix do tratamento. O tratamento ele é medicamentoso, apropriado dependendo daquela insuficiência cardíaca que ele esteja, em que estágio ele esteja, né? Aí o que você falou, pode ser que não esteja no abismo, ou seja, não seja no estágio mais avançado, que é o estágio C, que a gente fala que já tem lesão estrutural na classificação da insuficiência cardíaca e há sintomas. A maioria dos casos são assim que chegam e há essa regressão desse estágio, para o estágio B, né? Onde fica com a lesão e o paciente não tem sintomas. O cardio é fundamental. Para que vocês, o que é diferente, talvez vocês perguntassem, vocês não perguntaram, eu esperei essa pergunta, já não aconteceu, não sei se ela vai ter. Do médico? Qual é a diferença de vocês e o colega usuário ir conosco e no outro cardio? Por que ele deve ir conosco? Eu ia fazer essa pergunta. Legal. Então, assim, na ponta da não é língua. querendo vender o peixe da gente, mas assim, uma deixa passa, a gente tem a vivência disso. Hoje, se você quer falar em algo que te dê proficiência de autoridade no assunto, você tem que lidar, tá? Que o meio influencia. E nós estamos inseridos no meio disso. Graças a Deus, talvez a gente seja hoje uma ajuda, não vou falar referência, que seria muita prepotência, ser ego isso. Mas talvez uma forma de ajuda, uma mão a ser dado a esses nossos pacientes que são usuários, atletas e não atletas. Então, vejo dessa maneira. Então, isso acaba diretamente, né, e de uma forma passiva, dando uma autoridade, porque a gente está vivenciando Sim. no dia a dia isso. Então, começa a primeira diferença. A segunda é que os exames, nós estamos no mesmo espaço físico, eu e o Luciano. Né? O que o Luciano ele faz? A alteração anato-estrutural que está presente, que ele visualiza no eco, que é fundamental, eu vejo a repercussão dessa alteração na parte metabólica dele, né? Através da ergospirometria. A ergospirometria que ela tinha tirado ali agora, que estava, usamos justamente nesse combo. Não é uma ergo voltada justamente para associar, visualizar aquilo que o Luciano realmente observou. Rafa, você consegue colocar ali a imagem? Onde não tem como o Luciano ver um paciente com strain de 13 e um VO2 máximo do cara fantástico, cara com aptidão cardiopulmonar excelente. Sim. Não existe isso. Um dos dois fez caca. A máscara minha tá vazando, né? O Luciano pegou uma imagem que não saiu muito boa, né? Então tem alguma coisa. O exame ele é casado nesse sentido. Isso nunca aconteceu, né? Graças a Deus. Nunca teve uma discordância. A gente falava, nunca teve, né? Então a gente tá bifando e é porque a gente tá servindo. O erro médico ele tá previsto isso, inclusive no Conselho Regional de Medicina, né? No nosso código de ética. No Conselho Regional, desculpe, no nosso código de ética. Mas assim, não é o que a gente quer. Né? Ninguém sai com eu e o Luciano saímos de casa, a gente quer dar o melhor. Sim.
né? E temos medo justamente pedimos a Deus que nos dê a proficiência e estarmos sempre estudando para se qualificar para isso que não aconteça, né? E mesmo assim pode acontecer, imagina quem não faz. É isso mesmo. Que é o colega, talvez sem criticar ninguém, que está prescrevendo, não tem nenhum conhecimento do que a gente está falando disso aqui. Uhum. Então, então esse como vem a sessão medicamentosa e o cardio. E o cardio voltado, se eu quero falar em performance, porque mesmo esse paciente que ele procura, usuário ou não usuário, que ele quer saber se tem doença no coração ou não, ótimo. Mas ele normalmente é um cara lifestyle, como você falou. É um cara do meio fitness, é o cara da estética, é o cara que quer envelhecer bem, é o cara que quer chegar chegando, não quer ter barriga, ou seja, ele é um lifestyle. Então ele quer performance. E performance é sinônimo de ergospirometria. A ergospirometria saiu justamente do palco das clínicas, dos hospitais, e foi primeiramente para o futebol. Por quê? Por ser um esporte bilionário, onde cada atleta é um diamante que tem que ser lapidado. E ele tem que ser explorado ao máximo. Então, essa ergospirometria, onde eu direciono um cardio com a zona de treinabilidade, procurando a zona ideal para aquele determinado paciente, se ele quer performar em tal zona, né? Se ele vai reabilitar em tal zona, ou seja, eu direciono e faço um atendimento específico e individualizado para ele, conforme vem a lesão que o Luciano observou. A zona que ele está falando é a zona de frequência cardíaca, tá? Exatamente, né? Que é o que a gente chama de... Você pode passar um pouquinho ali, Rafa? Ali um laudo, uma cópia do exame que a gente faz, ali são as variáveis principais que você tem no teste cardiopulmonar. Ali era um resumo na imagem anterior que tinha, e ali é o quadrinho que eu chamo a cereja do bolo, que é justamente a zona de treinabilidade, que são 5 zonas onde eu coloco, justamente eu consigo estadiar você. E eu consigo performar você através disso. Eu consigo direcionar o cardio com HIIT, que o Luciano estava falando anteriormente, Sim. que ele vai justamente focado na zona que eu e o Luciano direcionamos, com tal finalidade, né? Então, o que acontece? Esse HIIT ele é para melhorar a aptidão cardiopulmonar, esse HIIT é para melhorar a performance dele. Então, o cardio vem com o intuito de diminuir a resistência vascular periférica, vem com o intuito de melhorar essa pós-carga, fazer com que o coração, dentro do linguajar nosso, bata frouxo. Né? Então, assim, esse cardio vem justamente com essa finalidade. E tem o cardio com zona ótima de queima de gordura, que é o cardio que está associado a esse cara do lifestyle, que normalmente é uma frequência mais baixa, num período mais prolongado. Né? Esse HIIT ele vem. Então, há esse mix, esse combo no tratamento, entende? E aí é onde eu consigo realmente levar a essa evolução positiva que a gente está observando. Porém, entretanto, todavia, eu não sei o dia de amanhã. Hoje esse trem que passou de 13 foi para 16 do paciente, isso aí melhorou. Mas amanhã eu não sei se isso vai acontecer. Então daí a recomendação minha do Luciano sempre é de ter o papo muito reto, como a gente falou. Hoje ficamos felizes com essa melhora. O medicamento está conseguindo realmente tratar esses teus sintomas. Mas como o Luciano e eu falamos, a lesão direta está acontecendo. O anabolizante está ali, cara. Diminuiu, ótimo, diminuiu. Isso é básico. A gente observa que quanto mais tempo e mais miligramagem, mais cardiotoxicidade. Isso é uma regra. Nem toda regra tem a sua exceção. Há pessoas que são abençoadas, o Papa Luciano fala, papai do céu, que tem menos. Pegou na cabeça dele e falou assim, irmão, você vai poder usar tudo, irmão. Não, tem só usou 40, 30, 30 anos. Eu tenho um auditor fiscal, né, irmão? A gente lembra dele? Lá em Curitiba. Tá com 67 anos, o cara tem uma disfunção diastólica de grau 1. Olha só. E a gente vê os bodybuilders também das Tem o antigas, Cariani, né? que a gente pode falar aqui do Cariani que ele deixou. Ele tem uma pré-disfunção diastólica.